Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 37, intitulado Seria Inútil, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Passemos agora à leitura do capítulo. Seria inútil, respondeu-lhes, já vo-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João, capítulo 9, versículo 27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discursores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se o homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á útil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Passemos agora às reflexões do texto. Bom, pessoal, esse texto de Emmanuel, ele é uma pequena crítica a todas aquelas pessoas, todos aqueles religiosos. Talvez a gente não precise falar só para os religiosos. Aqui ele dirige, o texto principalmente para os religiosos. Ele fecha o nicho dos religiosos. Mas eu acredito que esse texto ele pode ser estendido a todas as pessoas e em todas as situações do nosso cotidiano. Nós vamos explicar aqui essa questão dos religiosos ou das pessoas de fé. E aí depois a gente tenta refletir um pouco com relação às demais atividades da nossa vida. O Emmanuel aqui, ele está criticando as pessoas, ou nós mesmos, muitas vezes a gente se coloca nessas situações que ficam tentando explicar e trazer detalhes e trazer dados, no caso da doutrina espírita, dados científicos, filosóficos, religiosos, referências e tudo mais, para explicar uma certa tese ou teoria religiosa de como a sua doutrina é perfeita, de como a sua religião é melhor, de como a sua religião salva, entre aspas, as pessoas, para pessoas que simplesmente vão escutar aquilo e não vão entender. Para pessoas que às vezes muitas delas vão bater de frente, vão criar-se discussões aleatórias e sem fundamentos e que não chegam a lugar nenhum. Essa é aquela crítica à doutrinação cega, onde um quer passar tudo o que sabe, tudo o que acredita e toda a sua fé e quer com que o outro aceite sem que esse outro esteja no seu tempo, sem que esse outro esteja em condições e sem que muitas vezes esse outro até queira. Então, nós temos que repensar a nossa forma, a forma com que nós transmitimos os nossos conhecimentos ou as nossas crenças. Emmanuel diz:
quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. Aqui ele deixa claro que geralmente essas conversas, esses papos, essas rodas de interação, acabam chegando a discussões calorosas, muitas vezes infundadas, como a gente já comentou. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. O que ele quer nos dizer com isso? Que aquele que realmente acredita no que fala, acredita no que tem convicção, no que acredita em relação à religião, porque estamos tratando da religião, ele não precisa chegar a esse nível, ele não precisa proceder dessa forma, ele não precisa as suas vontades, impor o seu conhecimento. Por meio das suas ações, por meio da sua vontade, ele simplesmente exala aquilo que ele acredita. E ao exalar, outros terão interesse e terão vontade de conhecer o que a pessoa faz. Então não é necessário entrar em altas discussões. Se você viver a sua fé de forma honesta, de forma sem ser contraditória, isso por si só chamará a atenção de muitas pessoas. É indispensável diluir o prurido de superioridade, que geralmente é quem tem uma fé convicta, quem acredita, geralmente aquele espírita que lê, que estuda, que tem todas as referências na ponta da língua, acaba tendo um ar de superioridade. Isso faz com que ele caia em todas as armadilhas do orgulho e dos seus derivados. E isso não é legal. Isso não é uma forma de você disseminar a doutrina. O Espírito da Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, e instruir-vos, esse é o segundo. Então, uma questão é você instruir, é você levar o seu conhecimento a todos aqueles que têm o interesse em aprender, e não você impor. O Emmanuel segue adiante, dizendo que se o homem já ouviu a verdade, não a compreendeu, ele pode fornecer evidentes sinais de paralisia espiritual. Eu não diria uma paralisia, mas talvez ele ainda não chegou em determinado amadurecimento para entender certos conceitos, certas verdades, ou para absorver aquilo como verdade. Cada um tem seu tempo. Aqui vale lembrar, a gente tem que entender isso e colocar isso em prática, que cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo de acreditar, de entender, de avaliar e de fazer parte. Nós estamos colocando aqui na doutrina espírita, porque não convém falar de outras doutrinas, que nós estamos estudando o espiritismo. Então, se nós somos espíritas e nós queremos que os nossos conheçam a doutrina, entrem, participem, se tornem trabalhadores, não adianta forçá-los, como diz Emmanuel. Temos que esperar com que eles, por vontade própria, no seu tempo, tenham interesse. Geralmente, no espiritismo, nós entramos ou pelo amor ou pela dor. Então, muitas vezes, a nossa função enquanto trabalhadores, enquanto religiosos, enquanto conhecedores da doutrina, é esperar com que esses irmãos que estejam passando pelo seu momento de, talvez, amadurecimento, de busca pelas verdades da doutrina espírita, chegue até nós, para que aí sim nós possamos trazer tudo aquilo, todo o nosso conhecimento. E, além disso, para que possamos sempre colocar em prática e dar como exemplo, porque quando esse irmão nos vem dando exemplo, dando o nosso melhor e pensa, poxa, mas ele é espírita e olha as atitudes dele, eu acho que esse espiritismo parece ser interessante. Então eu vou procurá-lo para ver se ele me ajuda. Então essa é a nossa verdadeira tarefa. Quando Kardec nos diz instruir-vos. Tanto é que no livro que é o Espiritismo, o Kardec traz no seu capítulo 1, uma pequena conferência espírita. Ele conta 3 diálogos que ele teve. Um com um crítico, um com um cético e um com um padre. E nesses 3 diálogos nós percebemos tudo isso aqui que o Emmanuel nos traz. Ele foi educado com todo o seu conhecimento e estudo acerca da doutrina espírita, repassou todas as verdades que ele podia e ali ele deixou com que esses 3 indivíduos pudessem tirar as suas próprias consequências. Num desses diálogos, creio eu que seja com o cético, ele traz um tema sobre a boa ou a má vontade dos espíritos para convencer. Porque não só nós, enquanto religiosos, etc, mas também os espíritos têm
entre aspas, de convencer, né, os céticos e não céticos. Então, nesse diálogo com os céticos, resumindo, né, de uma forma bem rápida, ele diz que muitas vezes os espíritos não aparecem para os céticos porque não está no momento, ou porque mesmo aparecendo, esses céticos iriam criar diversas desculpas para dizer que aquilo ali não era o que eles estavam vendo, aquilo ali não era verdade. Então, no final, o que eles dizem? Que nada podem fazer e pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque o seu dia também chegará, ou seja, cada um terá o seu momento de acreditar. E por isso, vos dizia eu, que não é a fé antecipada o que pedimos, mas sim a boa fé. Então, tanto Kardec quanto os espíritos pedem a boa fé das pessoas para que observem os acontecimentos, para que observem, estudem, leiam sobre o que é a doutrina espírita e, no fim, tenham a boa fé de acreditar ou não, de disseminar ou não, de entrar, de trabalhar, etc, etc. Por fim, Emmanuel ainda termina. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Fecha esse texto de uma forma muito enfática, dizendo que temos várias formas de trazer os conhecimentos, de ensinar, de mostrar as nossas convicções aos outros, aos nossos amigos, mas que essas formas não devem provocá-lo ao nosso modo de ser, ou seja, nós não devemos impor o nosso modo de ser. E aí a gente estende essa forma de ensinar, de trazer ideias, de mostrar quem somos a todas as diversas áreas da nossa vida. Eu não posso impor quem eu sou para os outros que talvez não tenham algum conhecimento. Eu não posso impor as minhas vontades políticas. Eu não posso impor as minhas expectativas nos outros. Eu não posso querer que o meu filho seja o que ele não é. Eu não posso querer que os outros façam aquilo só pela minha vontade. Então, ficam aqui as nossas reflexões para que possamos pensar e repensar a nossa forma de ser e agir, não só com relação à doutrina espírita, não só com relação aos conhecimentos doutrinários que nós temos, mas em tudo o que a gente faz na nossa vida. Será que a minha forma de falar sobre política, sobre futebol, sobre qualquer assunto é uma forma impositiva? Será que eu estou querendo só trazer os meus conhecimentos sobre ciência, sobre crenças e não crenças? Será que é uma forma de falar amigável, de apenas expor os meus conhecimentos? Ou será que eu estou tentando impor as minhas verdades? Porque lembremos, meus amigos, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu caminho, cada um percorreu caminhos diferentes. Então, que possamos, ouvindo a próxima música, refletir sobre as nossas ações e refletir sobre como a gente se impõe e como a gente se coloca em relação às nossas verdades. Fiquem agora com a música É Impossível Não Crer em Ti, na voz e violão de Leonardo Castro. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Olho em tudo e sempre encontro a Ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro Teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no Teu amor. É impossível não crer em Ti, é impossível não Te encontrar, é impossível não fazer de Ti meu ideal. É impossível não crer em Ti, é impossível não Te encontrar, é impossível não fazer de Ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a Ti. Estás no céu,
pode mais deixar de crer no